Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo isso. Eu me chamo Wesley, para quem não me conhece, e para você que me conhece, eu também me chamo Wesley. É um prazer estar aqui de novo, podendo dar essa aula de EBD. E eu não estou aqui com a minha esposa, porque eu não tenho, mas hoje, até que enfim, acho que chegou a nossa vez, né? Agora o jogo deu uma virada para nós. Porque justamente hoje nós vamos tratar de. O tema da nossa aula é os solteiros e o casamento. Então, quando me veio o convite para dar uma das aulas de EBD, eu falei: olha, eu acho que essa aula se enquadra comigo, né? Então, hoje vai ser a nossa oitava aula aqui na nossa série de estudos sobre o significado do casamento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, os solteiros e o casamento. Toda essa estrutura de aulas, todos os temas estão sendo baseados nos capítulos do livro do pastor Tim Keller, que chama O Significado do Casamento. E hoje a gente vai ver o capítulo 7 aí desse livro. Mas antes da gente seguir aí com o tema de hoje, eu queria que nós orássemos para que, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, o Espírito de Deus encontre o seu coração e te dê discernimento e humildade aí no que a gente vai ouvir. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de ouvirmos as verdades da palavra do Senhor. Eu oro pelos nossos corações para que a gente receba a palavra do Senhor com humildade e que o Senhor nisso tudo transforme os nossos corações para que sejamos cada vez mais a imagem do Filho. E é no nome do seu Filho Jesus que eu oro. Amém. Então vamos lá. Já a título de introdução, eu queria destacar alguns pontos do porquê que nós estamos estudando sobre casamento e por que é tão importante a gente lidar com essa situação, mas vou falar isso tudo na perspectiva de um solteiro, né? Eu, solteiro. Mas acho que alguns motivos são que, às vezes, a gente tem um pouco apoio daqueles que são casados, porque quando vão falar dos seus casamentos, das suas famílias, do relacionamento entre os cônjuges, eles acabam, tipo, dizendo frases e coisas do tipo: casa não, casa pra você ver. Ah, Fica tranquilo, quando chegar você vai entender essa palhaçada que é. Então, de um lado tem isso, muitos casais, às vezes de brincadeira, mas também muitas vezes falando sério, falando do seu casamento de uma forma bem negativa. E também o outro extremo, que é o apoio em excesso, que é os casais falando da sua união, dizendo coisas do tipo: meu, casar é a melhor coisa e experiência que existe no universo. Tá? Quando você casar, você realmente vai entender o que é ser feliz e o que é ser completo. Quando você casar, você realmente vai ter uma experiência de relacionamento perfeito. E é isso aí. Você tem que casar, tá solteiro ainda? Então você tá perdendo o seu tempo. A sua vida tá errada. E aí, meus irmãos, eu vou dizer isso de uma forma muito amigável aos meus irmãos casados. Que frases como essa são as piores coisas que vocês podiam falar para alguém que ainda se encontra numa posição de solteiro. E durante toda a jornada dessa manhã, tarde ou noite, nós vamos desvendar e vamos passear por algumas coisas que Deus nos ensina sobre isso. Porque muitos casais estão dizendo muitas coisas sobre casamento e o que isso pode causar. E isso pode causar dois extremos na vida das pessoas. Ou realmente rejeitar todo o desejo de casamento, ou provocar um desejo em excesso nesse ser humano e perde a vida em prol só do casamento.
Mas muitos têm falado, muitos estão falando, mas vamos ver um pouquinho do que a própria palavra do Senhor tem a nos dizer sobre isso. Então eu queria convidar você a abrir em 1 Coríntios capítulo 7, que é o capítulo que vai nortear muitos dos assuntos que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou ler a partir do versículo 27 até a primeira parte do versículo 29. Então, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 27 até a primeira parte do 29. Está escrito assim: Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Quando a gente se depara com esse texto, pode ser uma passagem até confusa com tudo aquilo que o apóstolo Paulo já disse sobre casamentos em outras passagens. E tudo que ele já ensinou sobre a união entre pecadores e como é que isso é uma bênção na vida da igreja e na vida dos seres humanos em si. Mas parece que Paulo, à primeira vista, a gente pensa que Paulo está pensando diferente daquilo que ele já escreveu. Mas só a gente continuar lendo que a gente vai entender o que ele está tentando dizer aqui. Então vamos ler o restante do versículo 29 até o versículo 31. Está dizendo assim: Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se nada fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Então agora azedou de vez, né? Você tá pensando, vou então viver como se não fosse casado, como se eu não tivesse um esposo ou uma esposa em casa. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Aqui o restante desses versículos, ele está explicando o que está por trás dessa frase que ele falou no versículo 29, que o tempo se abrevia. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam que o reino de Deus viria na sua... já estava acontecendo, mas que ele seria realmente estabelecido com a vinda do Messias. E quando o Messias veio, Jesus anunciou que ele era o Messias, só que ao invés de subir ao trono, ele subiu para a cruz. Isso frustrou a cabeça de muita gente, porque ele não trouxe julgamento para todas as nações, e sim levou todo o julgamento sobre si. Mas isso significou que Jesus ele realmente trouxe o reino de Deus. E nós estamos inseridos nesse reino através do arrependimento, da fé, e o poder desse reino, da mensagem desse reino, nos reconcilia com o relacionamento, reconcilia todas as coisas para um relacionamento perfeito com Deus, e nós com o nosso relacionamento com Deus, mas também nosso relacionamento com as outras pessoas. E, no entanto, esse reino, ele não está aqui na sua plenitude. Nós experimentamos lampejos do reino de Deus, experimentamos alguns spoilers do que é a plenitude do reino de Deus, que nós vamos experimentar num futuro próximo. E Paulo, ele ensina que a ordem que governa presencialmente esse mundo, ela está com seus dias contados. Por isso que o tempo se abrevia. E ela ainda existe, ela ainda é real, o pecado é real no mundo e infelizmente também é real em nossas vidas. Porém, isso vai terminar com a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a aparência desse mundo passa. E então, quais são as implicações dessas verdades para tudo isso que vivemos? Que é que, por um lado, ainda vivemos nesse mundo presente. E aí, infelizmente, nós ainda temos que lidar e tratar com coisas que estão nesse mundo presente. Como as nossas faltas contra Deus, nossos pecados, a maldade que habita no mundo, que é consequência
da queda, a consequência do pecado, tudo que ele trouxe, a morte, a doença, a tristeza, choro e dor, mas também que as questões materiais desse mundo, coisas que a gente desenvolveu, elas também devem ser aproveitadas. Então a gente tem que se alegrar com o sucesso, porém a gente não deve se viver em função do sucesso. A gente precisa realmente chorar com as nossas dores e sofrimentos, porém a gente não pode viver num luto eterno, numa tristeza eterna e sem esperança. A gente desfruta do mundo, e o mundo que eu digo, não estou dizendo no sentido de pecado, mas nas coisas que temos aqui nessa nossa vida terrena, mas a gente não deve se ocupar inteiramente com elas. Isso é o que muitos chamam do viver entre a tensão e a complexidade do já e ainda não. É quando a gente vive a vida cristã na compreensão de que essa época vai passar. E que aqui nessa era presente, por mais que a gente experimente as coisas que ainda estão aqui, nós já experimentamos algumas coisas que Deus reservou para nós só na vida eterna com Ele. Por isso a questão do já, mas ainda não. Nós vivemos na perspectiva de que nós não somos daqui. Nós somos cidadãos de outro lugar. Nosso mundo real, a nossa verdadeira vida, não começa aqui, na nossa passagem terrena, porque várias partes da palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, e a nossa passagem aqui na Terra precisa ser norteada com isso, em que a nossa verdadeira vida só vai continuar num futuro, espero eu, em Deus, não muito distante. E a gente nós devemos, além de estar sempre prontos para esse dia, quando o nosso Senhor Jesus voltar, mas também isso tem que ser o motivo de desejo. E isso tem que ser desejado com todas as nossas forças. Mas o que tá legal? Entendemos isso daí. A vida cristã tem que ser vivida na perspectiva da eternidade, vivendo pelo que é eterno, porque a beleza desse mundo passa, o tempo se abrevia. Mas o que isso tem a ver em relação com famílias e casamentos? Porque Paulo aqui no capítulo 7 está falando, no capítulo 6 e capítulo 7, ele vai falar sobre questões de casamento e viúvas e solteiros e coisas relacionadas à família. Então por que Paulo diz isso? Mas Paulo nos ensina que ser casado e também não ser casado são duas situações boas. E que nós não devemos nem se encantar demais por estar casado, por ser casado, nem ficar decepcionado e desesperado porque você ainda é solteiro. E aí o Tim Keller, no livro, ele tem uma frase que diz assim: pois Cristo é o único cônjuge que pode verdadeiramente nos realizar, e a família de Deus é a única que verdadeiramente nos aceita e nos satisfaz. E tendo isso em mente, tendo todo esse pano de fundo em mente de como nossa vida deve ser vivida, não estou falando isso só numa perspectiva de relacionamentos e família, mas pensando numa perspectiva da sua vida no total, das nossas vidas no total, a gente pode entender algumas colocações que Paulo faz acerca de casamento e solteirice. E se você parar para pensar, o cristianismo, ele é uma das poucas religiões em que consideram o permanecer solteiro como uma coisa boa. Em quase todas as outras religiões, não só uma coisa boa, mas também como uma opção viável de vida. Você pode decidir por isso. E em quase todas as religiões e culturas antigas, existe uma grande pressão em se casar. Porque a questão das gerações seguintes, dos herdeiros da terra e tudo mais, não tinha sentido se você não deixasse um legado pro mundo e para a geração que viria depois de você. E os adultos que permaneciam solteiros eram vistos como indivíduos
que eles não tinham sentido na existência humana deles. E aí Paulo, nesse argumento, ele vai dizer que não é verdade. Isso, na verdade, foi quando ele escreveu aqui para o pessoal de Corinto. Foi meio que uma quebra de cultura, uma quebra de paradigmas, em que, olha, não é que a pessoa ela não é casada, que ela não tem nenhum benefício da parte de Deus, não tem nenhuma bênção da parte de Deus. Quanto que permanecer casado e permanecer solteiro são duas opções dignas de ser vivida. Porque a nossa preocupação maior não tem que ser com os nossos relacionamentos terrenos, e sim o jeito que nós vivemos glorifica e espelha a grandiosidade do nosso Senhor. Mas isso também não quer dizer que você não deve se casar, ou que agora você só deve permanecer solteiro. Paulo mesmo, um dos principais precursores do cristianismo, ele foi alguém que permaneceu solteiro a vida inteira. Ou ele foi abandonado, nós não temos informações concretas de que ele realmente Paulo teve alguém, ou foi casado com alguém, e tudo mais. Ou que em algum lugar da caminhada dele ele acabou se relacionando, se envolvendo com outra pessoa, se casando com ela. Nós não temos esses relatos. Nós temos os versículos que ele diz que eu preferia que vocês permanecessem como eu, e ele era solteiro. Em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que a vida de solteiro é uma boa situação e é uma situação abençoada por Deus. E que em muitas circunstâncias ela proporciona coisas que a vida de casado impede. Então, no versículo 32, também do capítulo 7, ele diz: quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Ele não está exaltando a solteirice aqui, de que é um estado 1000 vezes maior do que de casado. Não é. Mas a realidade é que a vida de solteiro às vezes proporciona um tempo que a vida de casado não proporciona para você servir e cuidar das coisas do Senhor. E, por exemplo, eu sou terrível com exemplo, mas deixa eu pensar num aqui agora. Muitas vezes, algumas demandas de serviço na igreja, ou não na igreja local, mas na igreja de Cristo, pode ser cuidando de outra pessoa, exige que você fique até muito mais tarde fora da sua casa. E isso é uma coisa que às vezes a vida de casado não vai te dar essa oportunidade. Mas se você é solteiro, isso já é uma coisa muito mais fácil de ser alcançada. Então a orientação que Paulo dá aqui não é tipo, permaneçam solteiros, tá bom? Para vocês conseguirem servir ao Senhor de todo o seu tempo, porque se você for casado, você vai ser menos útil. Não é isso. Mas é que, enquanto você é solteiro, aproveite esse tempo para servir bem ao Senhor. E não que os casados não sirvam bem ao Senhor, também não é isso. Mas que o tempo que você tem à disposição, cuide para você servir ao Senhor, as coisas do Senhor, do jeito que agrade ao Senhor. E isso foi uma fala revolucionária na época que Paulo escreveu isso. Porque a igreja primitiva, ela não fazia pressão para as pessoas se casarem, por causa do ensinamento aqui. Tanto que eles, como instituição, eles cuidavam das viúvas para que elas não precisassem se casar novamente. Porque e as mulheres cristãs, elas, no estado de viuvez, né, que também, em certos pontos, voltavam a ser solteiras, elas desfrutavam de vantagens, porque naquela época antiga, você ser uma mulher solteira, uma viúva, era símbolo de que você era incompleta, de que você estava desamparada na sociedade. Muito por conta que a mulher dependia muito do homem para sobreviver nos seus casamentos. Ficava mais em casa e sem ter o homem para prover o lar, ela estava praticamente como uma sem-teto, uma miserável. E a instrução que Paulo dá para a instituição, para a igreja de Cristo, é que cuide das viúvas.
para que elas não precisem se casar de novo, para que não precisam viver desesperadas procurando outro marido para poder ser sustentadas. E a instrução que Deus dá para a igreja é de cuidar desse público, porque as pressões do mundo antigo eram muito grandes. O imperador Augustus ele chegou a impor uma multa nas viúvas que não se casassem depois de pelo menos 2 anos que ficaram viúvas. Mas em contrapartida, o cristianismo ele tinha um papel fundamental em cuidar das pessoas que eram sozinhas, das viúvas que eram sozinhas, e elas realizavam um papel muito fundamental na comunidade cristã da época. Mas o que levou a igreja primitiva, né, os nossos precursores, nossos pais, a terem esse tipo de postura? Mas foi que o casamento ele deixou de ser uma idolatria do coração diante das boas novas do Evangelho de Cristo. Ter filhos naquela época, até mesmo na cultura judaica, significava também uma segurança na velhice, porque a ordem era para que os idosos os filhos cuidassem dos pais na velhice, para que não deixassem passar por dificuldades. E os solteiros adultos, eles davam testemunho de que era Deus e não a sua família a esperança última de segurança na sua vida terrena. E Deus iria garantir o seu futuro, dando em primeiro lugar umas famílias verdadeiras para cuidar deles. E isso se chama igreja. Por isso que a importância da igreja no cuidado com os necessitados, ou com pessoas que têm alguma necessidade, seja financeira, seja ela de desamparo mesmo, abandono por parte da família, porque Deus nos fez família para cuidarmos uns dos outros. Mas, infelizmente, a igreja ocidental, ou seja, nós, a gente parece ter perdido essa visão da excelência de permanecer solteiro. Porque eu, às vezes, ouço coisas como, você é seletivo demais, por isso que você não achou ninguém ainda, por isso que ninguém por isso que você não tá com ninguém. Quando você for... Essa é um clássico, que eu escuto bastante, e já escutei de muita gente. Quando você for plenamente satisfeito em Jesus, aí sim Deus vai te abençoar com uma pessoa. Como se Deus ele nos abençoasse por meio de méritos ou por coisas que a gente faz em relação a tudo. Mas eu não sou solteiro porque eu me sinto espiritualmente superior que qualquer outra pessoa, ou que eu sou emocionalmente e espiritualmente instável, ou não sou plenamente satisfeito em Deus. Não, eu sou solteiro porque eu sei da bondade de Deus sobre a minha vida. E sei que é o melhor para mim nesse momento. Mas o que também nós vemos hoje em dia é que o caráter do casamento ele é penúltimo, não é último na vida de um ser humano. O que nós temos como padrões hoje são que nós devemos achar romances e encontrar uma história hollywoodiana, uma coisa, uma história de amor que daria um filme muito bonito. Infelizmente, esses são alguns dos padrões em nossas mentes e em nossos corações, de encontrar a pessoa perfeita e que esse tem que ser o desejo último das nossas vidas. Quando, na verdade, o casamento é para refletir em nível humano o nosso relacionamento último e a nossa união última com o Senhor. Ele é um sinal, um gostinho, um spoiler do futuro reino perfeito de Deus. A união perfeita entre Cristo e a igreja, usada no Novo Testamento, essa união ela é ilustrada a partir da figura do casamento. E mesmo assim, isso não deve provocar uma sensação nos solteiros de que estão incompletos, de que ainda falta alguma coisa para experimentar a um bom nível um relacionamento com Deus, que é um esposo ou uma esposa.
e sim aprender a descansar e se alegrar no pacto que Cristo já fez conosco. Porque Deus, ele se casou com o seu povo e ele celebrou uma aliança. E essa aliança foi celebrada a preço de sangue. Deus celebrou um pacto. E o pacto que Deus celebrou, ele deu como a nova aliança. E onde ele derramou seu sangue por nós e nos comprou a partir do seu sacrifício. E agora nós temos o perdão dos nossos pecados e podemos viver e existir em sinceridade com o nosso Deus. Mas isso precisa estar bem entranhado na nossa mente e em nosso coração, porque a mesma idolatria do casamento que destrói a sua vida de solteiro também pode destruir a sua vida de casal. E não se engane, o seu relacionamento com Deus vem muito antes do seu desejo de se casar. Mas também não se engane, e de constituir família. Mas também não se engane que o seu relacionamento, para você que é casado, o seu relacionamento com Deus também vem, o seu amor para com Deus também vem muito antes do seu amor para com a sua esposa e com a sua família. E na aula passada, no capítulo anterior do livro, ele ensina algumas coisas sobre que, em certo sentido, homens e mulheres estão incompletos sem o outro. Que existe uma complementariedade entre o sexo masculino e o feminino, quando falamos na perspectiva do casamento. E então, como é que a gente lida com isso, uma vez que a palavra de Deus também dá não só aprovação, mas também nos ensina que optar viver solteiro também é uma boa opção. E a gente lida isso com algo chamado de comunidade cristã, com igreja. E tá aí a beleza do sangue de Jesus, que nos faz uma família, nos torna irmãos uns dos outros, que servem para cuidar uns dos outros. Temos nossas famílias de sangue, nossos pais, nossos irmãos, mas Deus nos deu uma família muito maior, de muitos outros irmãos e irmãs com outras necessidades e com outras habilidades, com outros dons, que nos ajudam a viver uma relação bela com Deus e com o próximo. E essa relação, essa comunhão, esse relacionamento interpessoal, Deus nos deu através do seu sangue, através do sangue do seu Filho chamado Jesus. Nós temos uma família cheia de irmãos e irmãs. Mas até agora, o que eu estou dizendo é que é bom estar solteiro. E a Bíblia não condena a solteirice. Mas também procurar se casar não é um desejo que honra a Deus. Também é algo que Deus abençoa e que Deus também quer dos seus seguidores. Mas o que a gente deve se preocupar, antes de tudo, é com as motivações para esse desejo de se casar. Porque a nossa sociedade ocidental, ela foi extremamente influenciada e ela tem os seus padrões de relacionamento totalmente quebrados. E vocês entendem do que eu estou falando. Nós temos uma visão distorcida do que são compromissos, uma visão distorcida do que é a sexualidade, uma visão distorcida da própria beleza, e isso se deu por muitos fatores. Principalmente nos anos 60, que foi a inauguração de algo chamado Revolução Sexual, e que promoveu mudanças de culturas, mudanças dentro da cultura, que o que era sólido e conservador agora virou líquido e inútil. Então, era um movimento que lutava pela liberdade das pessoas em todas as áreas da sociedade. Muito influenciado pelo pensamento da Revolução Francesa, que eles lutavam por liberdade, igualdade e fraternidade. Todos estudantes, você que foi um estudante aí, principalmente numa faculdade um pouco mais da mão que eu não escrevo, já teve esse tema aí, muitas vezes influenciado por algum professor seu, às vezes de história ou filosofia. Mas
Em 1969, nos Estados Unidos, aconteceu um festival de rock chamado Woodstock. E nesse festival ficou inaugurada, e uma frase foi bem difundida na mente da galera que estava lá, chamado sexo, drogas e rock and roll. E daí para frente foi só para trás. Porque a partir desses movimentos foi se difundindo uma cultura de falta de compromisso. E isso foi entrando na nossa sociedade, e a partir daí os relacionamentos entre os sexos viraram do avesso. E antes, agora, o que as pessoas cortejavam e demoravam muitos anos, meses, para ter algum tipo de relacionamento com o sexo oposto, se transformou numa coisa extremamente rápida que é reduzida em uma noite de prazer. E por que eu digo isso? É porque essa mentalidade distorcida entrou na nossa sociedade brasileira e, infelizmente, acabou entrando nas nossas igrejas. Porque os padrões, por buscar um relacionamento, hoje eles são muito ruins. Tanto no mundo afora, na nossa vida, na sociedade, como também dentro das nossas comunidades cristãs. Porque normalmente eles são resumidos em se a pessoa te atrai fisicamente, se ela é bonita, o que você julga ser bonito, e se ela é chata ou não, se ela te enche muita paciência ou se ela é uma pessoa de boa, se vocês se dão bem, se realmente vocês são muito legais um com o outro, e na melhor das hipóteses, se você é um cristão, se a pessoa realmente vai na igreja. Mas olhando para aquilo que a palavra de Deus nos diz, esses padrões distorcidos precisam ser mudados. A gente precisa inverter essa visão distorcida que nós hoje temos. E para pensar um pouquinho nisso, eu queria abrir com vocês em Lucas, capítulo 9, nos versículos 23, a partir do versículo 23 até o 27. Assim diz na palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonha de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aqui, essa é uma das muitas passagens que ilustram os verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus, que são aqueles que negam a si mesmos e que dia a dia tomam a sua cruz, ou seja, têm a consciência de que merecem o castigo, mas que muito foram perdoados por Jesus Cristo e aí o seguem. Em outra passagem também tem que eu também queria ler com vocês, está lá em Mateus 28. É um texto muito conhecido, mas que é muito bom ser lido muitas vezes, ser relembrado muitas vezes. Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa também é outra passagem que ilustra muito o verdadeiro discípulo de Jesus. Alguém que entendeu as coisas que nosso Senhor Jesus nos disse e vai e faz mais discípulos de Jesus. É um verdadeiro discípulo que faz discípulos. Agora aos meus irmãos solteiros cristãos, e a você eventualmente que é pai de alguém que é solteiro,
essas características são o que tem que te atrair no outro. Como se realmente alguém... o que tem que te atrair não são os padrões muito errados que nós temos hoje por aí. Se é tipo, vai na igreja. Isso é muito raso. Porque muita gente vai na igreja e como o versículo como outros versículos da palavra do Senhor diz, não vão estar quando o verdadeiro reino do nosso Senhor Jesus vier, quando a plenitude do tempo vier. E o que deve te atrair em outro ser humano é se essa pessoa é um real seguidor de Jesus. É alguém que decidiu firmemente viver a sua vida totalmente voltada para glorificar a Deus. E esse é a grande chave para a gente inverter e trocar essas ideias. Porque o que nos move hoje são atrações. É o que te atrai fisicamente, é o que te atrai socialmente. Às vezes é a posição de status que essa pessoa tem na sociedade. Você que é um pouco mais velho, se tem um bom emprego, se tem uma boa família. E muitas vezes isso não vai ser a régua de medida para você escolher ou não se essa é uma pessoa boa para você se casar. E sim, se essa pessoa ela é alguém que decidiu viver a vida para a glória de Deus. Se é um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que mortifica os seus pecados e que vive uma vida para glorificar ao Senhor. Lógico que essas questões são muito importantes, de se tem um bom emprego, se tem perspectiva de vida, isso é também fundamental. Mas a coroa da situação é se realmente é uma pessoa, é um verdadeiro discípulo. E nos evangelhos, em toda a escritura, nós temos muitas instruções de como devem ser as pessoas que querem realmente seguir a Jesus. E se você percebe essas características em outro ser humano, esse sim é um desejo louvável uma característica louvável que te atrai no outro. E não só se é mais um rosto bonitinho que frequenta a mesma igreja que você. Porque de rosto bonitinho, o inferno está cheio. E muitas vezes você pode arrebentar a sua vida emocional, a sua vida por causa de uma decisão errada, que você foi seduzido por um padrão, por uma visão, uma cosmovisão errada do que é belo. E uma cosmovisão errada do que é ser alguém que realmente segue a Jesus. E isso são coisas muito difíceis, porque muitas vezes você não tem a influência dos seus pais, ou dos seus parentes, ou até dos seus amigos ao redor, que pensam desse jeito. Tipo, e aí, eventualmente, vai ouvir frases como, pô, esse aí tá bom, essa daí tá boa. Quando, na verdade, a régua de medida é aquilo que Jesus nos disse. É aquilo que Ele nos ensina em como viver a vida cristã. E o jeito que o outro vive uma vida cristã é isso que tem que te atrair. E se você não é atraído por isso, acho que você precisava avaliar o seu coração e ver se ele está no lugar certo. E se casamento e o desejo de se casar com alguém não é mais uma idolatria do seu coração para você tentar se satisfazer de alguma forma. Algo que somente o sacrifício do nosso Senhor Jesus é que vai suprir e realmente nos deixar completos. Por isso que nós existimos em sinceridade com Deus, quando realmente cremos no Evangelho do nosso Senhor Jesus e decidimos viver uma vida com Ele. E quando essa vida com Ele é plenamente vivida, eventualmente nós encontramos pessoas que também decidam viver assim para a glória de Deus. E eu tenho certeza que essa união glorificará o nome de Deus. Mas agora, muito antes de pensar em quem se casar, você precisa pensar se você é uma pessoa casável. Se, quando você olha para a sua vida, antes de exigir todos esses padrões bíblicos no próximo, na outra pessoa, você precisa avaliar se você mesmo está dentro ou fora dos padrões que a palavra do nosso Senhor Jesus
nos ensina sobre como um cristão deve viver a vida. Então você mesmo, antes de querer se casar com alguém que é um real seguidor de Jesus, você primeiramente precisa ser um real seguidor de Jesus. Alguém que nega a si mesmo, que mortifica os seus pecados, que maneja bem a palavra do Senhor e tem um coração ensinável, que sirva e ame ao próximo, sirva a igreja de Deus com seus dons e talentos, que fale de Jesus, fale dessa mensagem de amor para os outros, que realmente demonstre, que à medida que entendeu esse amor, também demonstre amor pelos outros, e não só alguém bonitinho que vem na igreja. E essa é a grande inversão que nós devemos, que deve acontecer dentro da nossa mente, essa quebra de paradigmas e de padrões que tem que acontecer dentro de nós. Porque a influência do século é que o que atrai fisicamente tem que ser aquilo que decida, aquilo que você vai usar para decidir se vai ou não ter uma intenção com essa pessoa, que tem a intenção de casar com essa pessoa. Mas as convicções erradas existem por aí, existem muitas ilusões do que é escolher a pessoa certa, mas Deus já nos ensinou tudo o que devemos saber em como escolher a pessoa em que vamos casar. Mas também, Deus também nos ensinou tudo que não há mal nenhum em decidir permanecer solteiro. E que o estado de solteiro não é uma fase inferior para quem já é casado. Mas as duas, Deus enxerga de modo que louva o nome dele. Os solteiros experimentam de benefícios que quem já experimenta de uma vida de casado, muitas vezes não experimenta. Mas nós precisamos ter as nossas mentes e os nossos corações voltados para os padrões da palavra de Deus. Não aquilo que a gente acha que é certo e que acha que vai dar certo. Mas sim o que Deus disse firmemente, o que é a verdade, o que é o certo e o que é seguir ao Senhor. Porque um real seguidor de Jesus, um real mesmo, ele vai se interessar por outro real seguidor de Jesus. Mas também um real seguidor de Jesus também pode optar por permanecer solteiro e assim continuar servindo ao Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra tenha achado lugar no seu coração. E se você ficou com alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Se você quer conversar um pouquinho mais sobre isso, eu também me coloco à disposição. E eu espero que o nosso Senhor Jesus, de alguma forma, tenha encontrado, a palavra dele tenha encontrado lugar no seu coração. Acho que encerramos por aqui. Deus abençoe, tenha um ótimo final de dia e a gente se vê por aí.